retornamos ao segundo bloco da nossa aula, nosso tema de procedimentos da licitação, fases interna e externa. Falávamos, pessoal, antes do nosso intervalo, né, até coloquei nos slides para vocês, sobre dois dados importantes, até podemos retornar aos slides, dois dados importantes, um em relação aos indicadores de compra da administração direta, né, em que falávamos sobre esse valor considerável de quase 125 bilhões de compras em um ano, de dezembro de 2020 a dezembro de 2021, e também sobre o estudo do TCU, né, sobre esse diagnóstico de obras paralisadas e as causas principais dessas paralisações, né? Então, falamos que, por essa análise que o tribunal fez, os aspectos técnico e abandono pela empresa estão direto ou diretamente relacionados a itens de planejamento, né? Ou sua ausência, ou sua inefetividade, enfim. Então, né, partimos desses dois pontos, gente, para falarmos um pouco sobre planejamento na nova lei de licitações e contratos. Eu até me recordei aqui também, para incrementar aqui com exemplos, né, nosso tema, na época que eu trabalhava em uma estatal, como eu falei com vocês, eu particularmente eu fiz um estudo, né, na época eu até tinha feito um MBA, enfim, e meu estudo era na área de planejamento, tá? E qual é o levantamento que eu fiz naquela área que eu trabalhava? Eu fiz o seguinte levantamento. Eu queria entender o porquê das contratações emergenciais, né? Do grande número de contratações emergenciais naquele setor em que eu atuava, tá? E eu até enviei questionários, né, para os gestores de contrato responderem, para o pessoal que trabalhava em licitações responder também, tá? E analisando processos, fiz, claro, peguei uma faixa, né, um recorte ali de processos de licitação de um período, e eu queria identificar se realmente aquelas contratações emergenciais, só contratação por emergência, tá? Dispensa por emergência. Se aquelas contratações emergenciais, de fato, tinham um aspecto emergencial, né? Se enquadrariam como tal. E eu identifiquei que grande parte, um percentual bem também relevante, não vou me recordar agora o percentual exato para falar com vocês, mas um percentual relevante de contratações emergenciais poderiam ter sido evitadas por conta, né, poderiam ser evitadas se houvesse um planejamento daquela área, tá? Então, vejam que o tema planejamento não é só aquela coisa, tem que planejar, né? Usar uma planilha bonita, um plano de contratações para apresentar ali para, né, os responsáveis. Não é somente isso. No planejamento, nós conseguimos mitigar muitos problemas enfrentados lá na frente, né? Contratação por emergência, problemas na execução contratual, contratação de empresas que não sejam compatíveis com o objeto daquele contrato, enfim. Então, só mais um exemplo para ilustrar a vocês essa questão, tá? Da importância do planejamento. É claro que a Lei 8666 já dava essa ideia de planejar, né? De termos um plano de contratação, enfim. Entretanto, na Lei 14.133 de 2021, vocês vão perceber, não vou ler todos os artigos com vocês, mas eu fiz questão de destacar os dispositivos que tratam de planejamento nessa nova lei, tá? Até para que, né, vocês possam perceber aí a necessidade desse olhar técnico, tá, gente? Então, vejam lá no artigo 5º da 14.133. Ele fala basicamente sobre os princípios que regem a licitação. E um dos princípios, até está destacado em negrito, é o princípio do planejamento, tá? Então, a primeira inserção, né, de planejamento que nós temos na nova lei. Outras inserções que nós temos na 14.133, lá no artigo 6º, inciso 20, fala ali da etapa do planejamento da contratação, né? Até o artigo 6º, ele traz uma série de conceitos, né, para nós, até bem interessante esse artigo, que ele conceitua alguns itens mais técnicos, né, que a nova lei aborda, e ele fala o quê? Do estudo técnico preliminar, né, que é um documento, claro, nós vamos falar sobre ele, é um documento que ele faz parte da fase preparatória do nosso planejamento, do nosso procedimento de licitação, e vejam que ele coloca ali, documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, tá? Então,
Percebam planejamento mais uma vez. Lá no artigo 11, parágrafo único, ele fala também sobre contratações com planejamento estratégico, né? Alinhamento da contratação ao planejamento estratégico do órgão. Que mais? Artigo 12, do inciso 7. Inciso 7 é até interessante, vamos falar disso também, porque ele fala sobre o plano de contratações anual, né? Elaboração do plano de contratações anual. Então, ele fala do planejamento que cada órgão cada ente federativo deverá ter regulamentado. Então, mais um ponto que trata de planejamento. São mais de 11 inserções, tá, pessoal? Então, eu nem vou ler todos os dispositivos com vocês, mas sugiro, né, que vocês façam essa leitura mais atenta, destaquem na lei de vocês, para que, né, precisando até fundamentar um parecer, algo nesse sentido, vocês tenham esse fundamento, esse embasamento jurídico, técnico, tá? 14, parágrafo 2º, fala sobre também o planejamento da contratação voltada para a questão de projetos, tá? Então, mais um ponto de planejamento. 18, fala que a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual, que trata o artigo anterior que nós já lemos, tá? Então, mais um ponto. No parágrafo 1º, inciso 2º, desse artigo 18 também, ele, mais uma vez, tá, gente, fala desse alinhamento da contratação, né, do plano de contratação anual a um planejamento da administração, certo? O 40 fala sobre planejamento de compras e sua expectativa de consumo, é até um planejamento mais típico mesmo, que nós conseguimos visualizar nos órgãos. E o 174, né, fala sobre o nosso Plano Nacional de Contratações Públicas, PNCP, e um dos incisos trata também de um sistema de planejamento e de gerenciamento de contratações, tá? Então, trouxe para vocês alguns dispositivos. São várias inserções, como eu mencionei, né, que a nova lei traz a questão do planejamento. Então, esse nosso olhar atento, né, esse nosso olhar aí realmente estratégico para toda a questão de contratação. E percebam que o 174, que foi o último dispositivo que eu li com vocês, ele fala de um plano nacional de contratações públicas, né? Então, deixa eu até retornar aqui, pegar minha lei aqui, destacar alguns pontos com vocês em relação ao PNCP, que no slide eu não coloquei todo o dispositivo. Mas vejam aqui, todo o capítulo 1 do título 5, tá, gente? A partir do 174, ele fala sobre esse plano nacional. Então, vejam, é criado o Portal Nacional de Contratações Públicas, sítio eletrônico oficial destinado a, inciso 1º, divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta lei. Inciso 2º, realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos. Então, notem que o Portal Nacional de Contratações Públicas, ele, claro, tem essa vertente do planejamento, né? Porque seria uma ferramenta em que o órgão poderia ali fazer toda a sua previsão de orçamento, de objetos de contratação para aquele ano, para alguns anos, né? Uma perspectiva também plurianual. Mas percebam também que esse Portal Nacional de Contratações Públicas, ele tem um olhar muito voltado à questão da publicidade. Por quê? Porque qualquer cidadão terá, né, tem acesso a esse portal. Então, é uma forma de controle, né, pela sociedade dos atos exercidos pela administração pública. Então, a importância aí da inserção da necessidade, né, da obrigatoriedade desse portal de contratações públicas, volta também nosso olhar para a questão da governança pública, tá? E por esse controle da sociedade. Aí depois o artigo 174, ele vem falando sobre o comitê que vai fazer a gestão desse portal, tá? Tá no parágrafo 1º. E o parágrafo 2º diz tudo que o portal deve conter, os itens, né, que esse portal deve apresentar. Então, por exemplo, os planos de contratações anuais, os catálogos de padronização, editais de credenciamento, os contratos e seus respectivos termos aditivos, muito por conta daquela questão da fiscalização, tá? Então, o artigo 2º traz esse detalhamento. O parágrafo 2º, desculpem. O que eu queria destacar com vocês, gente, em relação
essa questão de um plano anual de contratações, de um portal em que nós tenhamos, né, todo esse arcabouço aí de dados, né, em relação às contratações. Quando nós falamos de um plano anual ou um plano plurianual de contratações de um determinado órgão, nós estamos tendo, né, uma perspectiva, uma atenção mais especial a questão do planejamento em si em relação aos nossos futuros contratos. Por exemplo, lembram que eu falei com vocês das contratações emergenciais que eu identifiquei lá na área que eu trabalhava? Será que realmente é uma emergência, né? Será que não tem um motivo por trás dessa emergência? E eu identifiquei que a questão do planejamento foi muito contundente. Esse plano anual ou plurianual de contratações, ele tem por objetivo mitigar, tá, pessoal, essa ideia das contratações emergenciais também. Até no meu trabalho, um dos pontos, né, uma das sugestões de mitigação que eu apresentei foi esse plano plurianual, que na época, né, nós não tínhamos nessa área. E, além de evitar essas contratações emergenciais, nós podemos ter uma atuação mais estratégica. Exemplo, há contratos, claro, né, que são contratos mais eventuais, temporários, né, de itens de bens ou serviços que nós precisamos contratar na administração pública, mas há objetos contratuais que nós também temos uma questão de continuidade, né, de serviços contínuos. Então, como explicar um aditivo contratual ou uma contratação emergencial para um item, né, para uma aquisição de um bem ou para aquisição de um serviço, que nós já sabemos previamente que ele é continuado, né? Que ele não, em regra, ele não será descontinuado. O serviço de limpeza, serviços de manutenção predial, serviços de copa, de alimentação, nós sabemos que aquele determinado órgão daquela administração, ele precisará regularmente, né, daquele serviço ou daquele bem. Então, né, bens e serviços que são padronizáveis, bens e serviços que são contínuos, que nós já temos aquela perspectiva de que sempre precisaremos, né, sempre terá demanda para aquele contrato. Qual a justificativa de uma contratação emergencial de um objeto, né, desses? Ou então de um aditivo contratual para um objeto desses? A não ser que o aditivo seja estratégico, né? Se for feita uma análise, aí a gente volta para o planejamento, né? Se for feita uma análise e se identificar realmente é mais estratégico fazermos o aditivo dentro dos limites legais, claro, né? Do que fazermos uma nova contratação agora, ok, né? Mas, via de regra, temos que seguir o procedimento, né? Temos que submeter a contratação daquele objeto a um procedimento licitatório, a uma modalidade de licitação. Então, em suma, gente, só para a gente fechar esse item planejamento, tá? Planejamento é importante demais, né? Não vejamos nós, né, advogados, consultores ou gestores, ou quem trabalha com, né, do dia a dia da licitação mesmo, leiloeiros, enfim, pregoeiros, né, agentes de contratação. Não vejamos o planejamento como algo utópico, né? Como algo, tem planejamento, tem que seguir o planejamento, né? Acho que o nosso grande desafio, como operadores, como atuantes na área de licitações e contratos, é viabilizar formas de realmente aplicar o planejamento na prática, né? Conseguir materializar esse planejamento que tanto se fala. É claro, há muitas ferramentas, tá, pessoal? Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas se não tiverem, busquem, que eu acho que ajuda muito. Eu busquei muito desse conhecimento quando eu trabalhava diretamente com licitações nessa estatal que eu comentei com vocês. Conhecimento sobre gerenciamento de projetos, né? É um tema que talvez quem é do direito esteja um pouco à margem, né, dessa temática, mas que gerenciamento de projetos tem muitas ferramentas que são muito úteis para a gente aqui em licitações, em planejamento, em planos plurianuais de contratação, enfim, nós temos muito o que aprender com essa área aí da engenharia de produção, né, da administração, que fala sobre gerenciamento de projetos. Muitas ferramentas, muitas técnicas, né, são estudadas nessa área, nós podemos trazer para cá e realmente temos resultados bem consideráveis. Tá bom? Não é nosso tema aqui, né? Mas fica aí como sugestão de estudos posteriores para vocês.
tá bom? Então, pessoal, aqui, né, eu vou encerrar, então, essa temática de planejamento. Falamos bastante sobre ele, mas, é claro, eventualmente até vou pontuar, né, um item ou outro de planejamento aqui durante o procedimento, mas é bom que vocês tenham esse arcabouço. Quem trabalha como parecerista, como consultor, que eventualmente precise dessa fundamentação legal, a gente consegue fundamentar muitos pareceres, né, dar um embasamento teórico legal aí, bem considerável, trazendo essas inserções do planejamento na nova lei de licitações, tá? Então, fica como sugestão aí para vocês. Então, ainda na fase preparatória, tá, gente? Estamos ainda na fase interna ou preparatória da licitação, tá? Aqui eu fiz um fluxograma para vocês, detalhando um pouco mais essa fase interna. É claro que o planejamento ele está aí, né, permeando todos esses pontos, tá, gente? Podemos ver planejamento aqui até antes de requisição do objeto, tá? Requisição do objeto ou solicitação de contratação, e podemos ver planejamento até lá no final, tá bom? Então, por isso que eu trouxe também planejamento como um tema aí de ponto comum. Essa fase interna, gente, ou fase preparatória, ela é extremamente importante, né? Como eu comentei um pouco antes, o legislador, né, teve um olhar mais crítico, mais técnico para essa questão da preparação do procedimento licitatório. Nós sabemos, né, eu até pondero um pouco isso sempre quando eu vou explicar, né, para não fazer uma grande crítica, né, não generalizar essa situação da ausência de planejamento ou de um planejamento não tão bem feito, né? Eu até pondero isso porque nós sabemos a realidade de muitos órgãos da administração pública, tá? Nem sempre nós teremos uma estrutura ideal, né, de contratação. Qual seria a estrutura ideal de contratação? Eu acho que para mim seria, né, uma área que tratasse só da parte de planejamento e de gestão, né, do plano de contratação. Então, uma área que pudesse pensar de forma tática, né, de forma estratégica, as futuras contratações daquele órgão. Essa área talvez fosse uma área de apoio às demais áreas, né, uma área que tivesse um caráter consultivo também para as demais áreas. Uma outra área que realmente só trabalhasse com licitações, né? Porque muitas vezes o que nós vemos, né, nós presenciamos na prática, são profissionais, são servidores que têm 1.001 atribuições e também a atribuição de fazer parte de uma comissão, né, de licitação, agora de contratação, né, de ser agente de contratação, enfim, de alguma forma participar do procedimento, né? Então, eu faço essa ponderação sempre no início, porque, claro, quem estiver assistindo essa aula que, porventura, trabalhe, né, exatamente, diretamente com o procedimento, vai perceber, né? Em alguns órgãos nós vamos identificar essa estrutura muito bem feita, em outros não. Por exemplo, na estatal que eu trabalhava, nós tínhamos setores, áreas muito bem estruturadas, né? Área de planejamento, área somente de contratação. Dentro da área de contratação havia subdivisões, né? Compras, aquisição de bens e contratação de serviços, área de diligenciamento de pedidos, área consultiva para os gerentes e fiscais de contrato. Então, uma realidade você trabalhar, né, com uma estrutura assim. É muito mais fácil, né, de implementar aí melhorias. Outro cenário é você trabalhar em uma situação que você exerça 1.001 atividades, né, e dentre elas você faça ali parte de uma comissão de licitação, por exemplo, tá? Então, quando eu trato desse tema de fase interna ou de fase preparatória, eu gosto de fazer essa ponderação, tá? Identifiquei qual a sua realidade, né? Para que a gente possa fazer aí as respectivas adaptações. Mas, de qualquer forma, temos que seguir o procedimento, né? Artigo 18 da lei traz esse fluxo para a gente e precisamos seguir, não há para onde correr, tá? Então, gente, falando um pouquinho da fase interna, deixa eu dar uma olhadinha com vocês aqui no artigo 18 da nossa lei, nova lei de licitações, muito semelhante, tá? Com o que a 8666 trazia em relação às etapas, né?
É claro que aqui na nova lei há um detalhamento um pouco maior, tá? Em relação a cada etapa dessas da fase interna ou preparatória. Então, vejam, artigo 18 caput. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso 7 do caput do artigo 12. Isso nós já vimos, né, em momento anterior. Sempre que elaborado e com as leis orçamentárias, estamos falando de administração, né, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação. Compreendidos, 2 pontos. Aqui tem um rol, pessoal, de incisos que trata dessa instrução do procedimento licitatório, tá? Então, é um detalhamento, né, de fato, do que se espera que a administração faça quanto à fase interna ou preparatória, mas resumindo esse extenso rol do artigo 18, está aí nessa tela para vocês, tá? Como tudo começa, gente? Para quem nunca acabou lidando com licitações ou para quem já trabalha, como tudo começa? Começa com a requisição do objeto ou solicitação da contratação, não é isso? Então, suponhamos que estejamos diante de uma administração bem estruturada, tá? Em que tenhamos um órgão somente de contratação, né? Que trabalhe efetivamente com contratação, planejamento, né? Enfim, com o procedimento da Lei 1433, hoje, né? Esse órgão de contratação, como ele vai atuar inicialmente? Ele vai atuar geralmente sob demanda, né? Então, ele será demandado por uma área técnica que vai requisitar um objeto, um bem ou um serviço, né? Para contratação. Então, pode ser que a área demande, eu preciso da aquisição de mobiliário para o prédio X, né? Eu preciso da contratação de um serviço de manutenção predial para o edifício Y. Então, isso é a requisição do objeto ou a solicitação de contratação, tá? Pode ser uma requisição de compra, aí, claro, vai variar, né, o que cada órgão, a estrutura que cada órgão tem, tá? Alguns usam um sistema SAP, outros usam outros sistemas, portais de contratação, mas enfim, de alguma forma, né, mesmo que seja um papelzinho lá escrito em um e-mail, vai chegar uma requisição de um objeto de contratação, seja a compra de um bem ou a contratação de um serviço para aquele órgão de contratação. É claro que a gente entende, né, e gostaria muito que essa requisição do objeto chegasse de uma forma mais detalhada e mais técnica possível ao órgão de contratação, mas sabemos que nem sempre isso acontece, tá, pessoal? Então, qual que é a ideia aqui na requisição do objeto ou na solicitação de contratação? É que venha com essa requisição uma especificação técnica daquele serviço ou da compra daquele bem, tá? Porque ninguém melhor para saber como aquele serviço, né, irá se desenvolver ou a especificidade técnica que aquele bem precisa ter para que ele seja adquirido no mercado, né? Então, eu quero comprar um mobiliário para todo um prédio, né? São um prédio de 5 andares, precisamos de cadeiras, tipo, né, escritório, mesas. Eu preciso da especificação dessas cadeiras, da especificação dessas mesas. A contratação de um serviço. Um serviço de manutenção predial. Eu preciso da especificação desse serviço, né? O que eu preciso, qual o serviço específico de manutenção predial que eu vou demandar. Então, em resumo, essa requisição do objeto, ela deve vir de uma forma mais detalhada possível. Caso a área de contratação receba a requisição desse objeto, essa solicitação de contratação, de uma forma que ela perceba que talvez não seja ideal para enviar aos licitantes, né? Isso deve ser verificado, tá, gente? Então, é claro que essa etapa inicial vai depender muito da estrutura daquela área, né? De como aquela área está estruturada para receber esse pedido de contratação, tá? Mas vocês vão notar que quando nós ingressarmos na fase externa com a publicação do edital, junto ao edital irão muitos documentos, né? Para que as empresas, eventuais participantes daquele processo, possam analisar tecnicamente e possam enviar seus preços, né, futuramente.
Quanto mais claro, mais detalhado, mais específico estiverem esses documentos, e um deles é essa especificação técnica, né, ou especificação dos serviços, quanto mais claro estiver, mais, né, fácil será a orçamentação e tudo o que vier, né, depois na fase externa que nós conversaremos, tá? Então, esse ponto, gente, é um ponto importante, tá bom? Até trazendo um pouco da minha experiência prática para vocês. Na área que eu trabalhava, com o tempo foi implementado uma área de planejamento de contratos, né? Mas muito com viés consultivo também. E essa área de planejamento tinha uma equipe responsável por avaliar essas especificações técnicas, né? Ou especificações de serviço, essas demandas que vinham da área técnica. É claro que não era um olhar tão somente técnico do serviço ou do bem, né? Tinha um olhar também de área de contratação, mas era muito benéfico porque tinham esses dois lados, né? O lado técnico do serviço e o lado da área de contratação, que juntos formatavam um documento que ficava muito bom, né? Então, isso facilitava todo o andamento, todo o decorrer do procedimento, tá? Então, mais uma vez, planejamento aqui, né? Planejamento também na requisição do objeto. Então, pode voltar para a minha imagem, por favor? Só para a gente encerrar esse bloco, pessoal. Estamos, então, detalhando essa fase aí do procedimento interno, tá? Da licitação. Falamos especificamente sobre como essa demanda chega à área de contratação, tá? Então, no próximo bloco, seguiremos com esse fluxo, falaremos um pouquinho sobre estimativa do valor, até ingressarmos na fase externa, ok? Então, até já.